Bom dia, meninas. Hoje a gente vai dar sequência àquela última caminha que nós fizemos, que foi a caminha colchonete puff, né? Foi o nome que eu dei. Mas hoje a gente vai fazer essa cama bem mais alta. Então, na verdade, ela vai se tornar um puff mesmo. Vai ser uma caminha puff. Eu vou usar as mesmas medidas do corte da outra, que é 36 centímetros por 35,5, tá? O triângulo, o mesmo triângulo, vou utilizar o mesmo triângulo. Então, o que eu fiz aqui? Dessa vez, eu vou fazer com dois tecidos diferentes, tá? Pra realmente ser uma dupla face. Eu optei em usar esse tecido, que é lindo, que eu comprei. Já tem um tempinho, eu não havia feito ainda nada com ele. É de lhama, é uma graça. Então, nele eu cortei 6 pedaços, tá? Naquela medida, de 36 por 35,5. E também cortei a mesma medida de 36 por 35,5 no jeans, que eu quero usar o jeans, tá? Então, a gente vai ter dois tecidos diferentes, esse com esse, certo? Um vai ser a parte de cima e o outro a parte de baixo. Isso a gente é que vai decidir, porque como é dupla face, você tem a opção de fazer, de mudar um dia de um lado, outro dia do outro. E para as divisórias internas, eu fiz o corte do tricoline mesmo, tá? Esse aqui é um tricoline branco, na mesma medida. Por quê? Porque eu quero que ela fique naquele formatinho de pizza, só que alto. Então, em vez dela ser baixinha, ela vai ficar bem alta, ela vai ficar na altura da divisória, que vai ser o tricoline branco. Eu cortei o branco para fazer hoje, poderia ter cortado de outra cor para ficar mais em comunhão, mas eu quis cortar dessa cor para fazer um diferencial dentro para que vocês possam entender esse processo, tá? Então eu vou utilizar esse mais por conta do entendimento mesmo da costura. Mas você pode usar o tricoline azul escuro, enfim, isso aí vai da sua criatividade. E na verdade até o branco vai ficar bonito, porque os enchimentos são feitos de TNT branco, então, enfim, não vai fazer muita diferença. Só vai fazer a diferença na hora da costura. Vou utilizar o zíper azul marinho, certo? Não vou passar a medida agora, porque ainda não sei a medida exata, porque como é uma cama que vai ficar alta, eu vou precisar fazer o primeiro passo primeiro, para depois, quando ela estiver praticamente montada, em cima, embaixo e fundo, né, que é o dentro, aí eu vou saber a medida exata da parte da lateral que prende o zíper. Então, o que eu vou fazer agora? Vou juntar essas 6 partes daquele mesmo jeitinho, tá? Um do ladinho do outro, ó. Um do ladinho do outro. E vou deixar a parte final aqui, que é essa, aberta, tá? A gente tem que sempre deixar aberto para finalização, para poder fazer o fechamento da cama, finalizar a cama. Então, todas as vezes que a gente fizer, tem que deixar essa última parte aberta. Então, eu vou fazer esse processo com os dois, tanto com esse quanto com o jeans, e vou voltar pra gente ver o passo seguinte, ok? Então, quando eu voltar agora, já vai estar pronto esse aqui, que é a parte de cima, ou a parte de baixo, e esse aqui. Os dois vão estar montados juntinhos, certo? E aí a gente passa pro próximo passo. Então, o que eu fiz? Fiz a costura, como eu havia dito que faria. Nessa parte que eu fui fazendo a costura, eu fui dando uma cortadinha no biquinho, tá? Porque depois, para fazer o fechamento, vai ficar melhor. Então, vamos lá. Fiz a overlock, passei overlock nela toda, tá? Na parte de baixo, entre as costuras, e fiz a costura reta, tá? Aí ficou assim. Ó, aquele formatinho de pizza, certo? Fiz assim nele, fiz a mesma coisa no outro, no jeans, ó. A mesma coisa no jeans, todo de overlock, já pronto para o acabamento.
E fiz também as partes branquinhas, que vai ficar na parte de dentro, eu fiz a overlock no azul, tá? Para facilitar também a nossa visão para fazer a costura. Então, qual vai ser agora o próximo passo? A gente tem que fazer com muita atenção. Vou começar pela parte jeans, tá? Eu preciso unir isso aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui. De ponta a ponta, tá? Até em cima. Ó, aqui. E aqui. Por que eu preciso unir isso aqui? Porque depois eu vou pegar essa parte, que vai ser a outra parte, ó. Que vai ficar em cima, aqui. E vou unir essa parte, a parte que ficou solta, com a parte de cima, ó. É isso aqui. Certo? Recapitulando. Pego o meu forro branco, marco na costura da parte jeans, ó. Marquei até em cima, vou fazer uma costurinha reta aqui. Vou fazer nesse. Vou fazer nesse aqui também. E nesse também até em cima, tá? Vou tentar fazer em cima da costura que eu já havia feito, tá? Pra não ficar muita costura. Então, eu vou fazer isso nele todo, tá? Venho pra cá, faço a marcação. Ó. Daqui. Marco aqui embaixo. Vou marcando todinho até em cima. Acho que deu pra entender, né? Então, esse é meu forro. Vou marcar na costura já feita. Ó, cada um numa costura feita. Esse nessa costura, esse nessa costura e esse nessa costura e assim sucessivamente. O próximo vou marcar nessa costura e o outro vou marcar nessa costura aqui. Fiz até um a mais, por quê? Porque eu vou precisar depois, tá? Eu vou ter que pregar ele aqui quando eu for fazer a finalização para fechar, certo? Então, a princípio eu vou fazer essa costura, depois a gente volta pro próximo passo. Aqui então eu já fiz, ó, a prega, viu? Já preguei. Aqui como é que fica. Já fiz a parte interna, já preguei a parte interna da caminha, ó. Todos os lados. Aqui. Vê como é que a gente fazendo com tecido mais claro, fica muito mais fácil de visualizar e para vocês entenderem também. Porque se eu coloco um tecido escuro, pra gente conseguir visualizar isso aqui, esse é mais difícil. Então, ó, já fiz toda a parte do forro interno. Só não fiz nessa parte aqui ainda, porque essa é a finalização. Eu não posso mexer nela agora. Mas antes de eu finalizar completamente, vai entrar o forrinho aqui também, entendeu? Aí eu vou ficar com 6 forros, porque eu tenho 6 gomos. 6 enchimentos diferentes. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu aqui já... Ó, vou dar só uma arrumadinha aqui, pra não ficar bagunça. Então, eu tenho essa parte do forro, certo? Agora, eu vou pegar a outra parte da cama, certo? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a primeira dobra, ó. Ela tá assim. Vou virar. Essa aqui é a costura da cama, tá vendo? Vou costurar nessa outra parte
do forro. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vou deixar marcado. Vou costurar na costura do tecido, tá, gente? Isso é importante, de extrema importância. Eu não posso passar dessa costura aqui, tá? Porque se eu puser costura pra fora, essa costura vai aparecer aqui. Então, a gente faz bem em cima dessa costurinha. No máximo, um pouquinho pra fora dela, pro lado de cá. Então, eu vou fazer a marcação aqui, ó. Vou marcar aqui. Uma já tá marcada, certo? Aí venho para a próxima. Essa daqui já tá. Aí venho para a próxima aqui. Vou fazer a outra marcação. Ó. Igualzinha na outra, não tem mistério. Você vai prender o forro que já tá preso na de baixo no forro que vai prender na de cima. A costura você vai fazer até aqui em cima. Aí depois que a gente costurar, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar aberta. Vai ficar com uma quantidade boa de espaço aqui. Entendeu? Então, o que a gente faz agora? Eu vou pra máquina, vou fazer essa costura da parte interna dos forros e volto pra gente ver de novo como é que ficou. Então, o que eu fiz aqui? Eu cortei, deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar isso. A parte de dentro, olha só. A parte de dentro, depois que a gente junta o forro, a parte de cima e a parte de baixo, vai ficar um quadrado. Olha aqui, para fazer o fechamento da parte de fora, tá? Então, eu medi esse quadrado e ficou 36 por 36, tá? 36 de largura por 36 de altura. Aí eu fiz até um TNT aqui, ó, pra gente ter noção, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 6 partes, certo? São 6 partes de 36 por 36. Então, o que eu fiz? Eu cortei 6 partes do mesmo tecido, ó, da lhama. Vou fazer a costura neles todos, tá? Vou costurar um com o outro assim, ó. Vou fazer a costura que a gente sempre faz, de um com o outro. Vou fazer aquele compridão, tá? Que fica, aquele grandão, né? Pra poder depois fechar em volta da caminha. Aí, eu vou fazer essa costura nas laterais todas, vou fazer ele comprido. Mas eu quero falar o seguinte, da medida que eu fiz aqui. Eu fiz 36 de largura por 38 de altura. Por quê? Porque eu vou precisar aplicar o meu zíper. Então, eu vou ter perda de tecido. Aqui, primeiro, eu vou ter que fazer o overlock, né? Nele todinho. Então, eu vou ter perda de tecido. Vou fazer a aplicação do zíper. Então, eu achei melhor eu cortar um pouco maior, para não ter perigo na hora de eu fazer, depois de eu encaixar na parte de cima e na parte de baixo, ficar faltando tecido. E como vai ficar do lado de fora os quadradinhos, eles têm que ficar direitinho, entendeu? Então, e depois eu vou tirar a medida para vocês certinha do tamanho do enchimento que vocês vão fazer aqui, ok? Então, meu passo agora, eu vou pra máquina, vou juntar um com o outro, tá? Vou overlocar, juntar e volto pra gente fazer, preparar pra poder aplicar o zíper. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, ó, botei a ponteira no zíper, tá? Botei o zíper, o dentinho do zíper virado pro direito do tecido, costurei, fiz uma costura reta nele todinho, ó, o compridão que eu falei que ia ficar, tá vendo? Ó, o tamanho compridão. Ficou um compridão com um monte de quadrados de 36 por 36. Aí, o que eu fiz? Aqui eu comecei já a aplicar, tá? Só pra vocês terem uma ideia, ó. Peguei, comecei a prender, ó, o direito virado pro direito do jeans. Aí, marquei aqui, tô marcando nas esquinas, tá? Isso é importante, sempre vou falar isso, porque quando a gente não marca direito, quando a gente abre, a costura fica uma costura lá e outra costura cá. Aí o trabalho vai todo por água abaixo. Então, aqui eu já marquei, ó. Tá vendo? Ó. Prende somente a parte do zíper, tá?
do jeans. Não pode prender essa parte aqui não, já tava fazendo besteira já. Somente a parte do jeans que a gente vai prender, tá? Ó, aqui eu prendo. Não, esse aqui não, só o jeans, ó. Aqui eu já prendi o jeans, aqui também. Essa aqui é a lateral que a gente vai ter, tá? Pra fazer a entrada dos enchimentos. Ó, venho, pego aqui a esquina com esquina, marco. Tá? Tudo certinho, pra não ter problema. Venho pra cá, só no jeans. Vamos esquecer a parte desse aqui, tá? Esse aqui vai ser aplicado com o outro lado, com esse lado daqui, ó. Então, a gente vem aqui, marca. Ó, a gente vai fazer uma costura reta, tá? Nele todinho, todo. Costura reta, ó como é que tá ficando. Depois eu vou abrir, quando tiver costurado, ele vai estar assim, tá? Costuradinho. E vai estar essa parte pronta. Então, eu vou fazer uma costura reta nisso aqui todinho. Depois eu vou virar e vou rebater a costura também, tá? Esse aqui eu preciso rebater, porque isso aqui é uma parte que vai ficar aparente. Então, eu não posso deixar simplesmente com uma única costura, ó. Tá vendo? Fica feio. Eu vou costurar e rebater. Aí, quando eu terminar, eu volto. Gente, então, aqui é uma parte bem mais serinha e mais complicada, que a gente tem que ter uma atenção especial. Vamos primeiro mostrar o que eu fiz. Ó, fiz a costura na parte do jeans, aqui, ó. Nós temos dois lados, certo? Jeans e temos a parte da lhama. Então, o que eu fiz aqui? Eu costurei toda a lateral na parte do jeans, tá? Respeitando as esquinas, tem que respeitar. Esquina com costura aqui, ó. Ó, costura com costura. Isso é muito importante, porque fica bonito. Na hora de você pôr o enchimento não fica torto, ó. Esquina com esquina. Aqui, de novo, esquina com esquina. Enfim, então eu coloquei todo o zíper na parte do jeans. Fiz a costura, ó, costurei daquele jeitinho que a gente sempre faz e rebati a costura, tá? Então, qual é o meu próximo passo agora? Quando eu comecei a aplicar os forros, que vão ser as divisórias, na verdade, eu apliquei na parte do jeans, certo? Aqui, ó, jeans com a parte do forrinho branco. Então, eu vou virar a minha cama ao contrário, ó. É tecido à beça, tem que ficar muito atento, mas dá pra fazer numa boa, só prestar atenção mesmo. Então, o que me faltou aqui, ó? Eu tenho as duas partes já da estampa da lhama abertas, tá? Então, essas partes eu deixo aqui só pra vocês verem o que eu fiz com a parte de baixo, ó. Na parte de baixo, o restante das divisórias estão presas. Estão presas no jeans e na parte da lhama, que é a parte de cima, certo? E prendi o meu outro forrinho para divisória na parte do jeans, tá? Então, esse aqui já tá pronto, já tá feito, esse lado tá feito. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as duas partes finalizadas para fechar a cama. Deixa eu só aumentar para vocês poderem ver. Da lhama, ó, aqui. A marcação sempre é de baixo, daqui de baixo pra cima, tá? Porque depois a gente vai fazer um outro processo no meio. Então, eu venho aqui, marco aqui a lhama, as duas estampas iguais. Deixo marcadinha só pra eu ter como parâmetro. Vou virar a cama. Não se preocupem com o meio, porque o meio a gente vai mexer, tá? Eu vou fazer uma mexida aí, porque se eu não mexo nele, quando eu fechar, ele vai ficar um bololô no meio, vai ficar um troço horrível e vai ficar feio e não vai dar pra gente trabalhar com ele não, tá? Então, o importante são as partes aqui, ó, extremas, é a extremidade, que é a parte de baixo, tá? Prendi, então, as duas partes da lhama. Eu tenho já presa
já preso, na verdade, a minha divisória branca na parte jeans, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte da divisória, vou juntar com a parte da lhama, que é a última que eu preciso juntar para poder fazer a divisão. Ó, já tinha prendido primeiro a lhama, agora eu vou prender o forro juntinho com ela, tá? E antes de eu fazer todo o acabamento, eu vou primeiro passar uma overlock, tá? Porque isso fica aparente, então tem que ser bem feito. Então, eu juntei aqui, ó. Juntei a parte de cima, que é da lhama, com o forrinho de dentro, tá? Eu vou fazer esse processo, vou pra máquina, vou costurar e trago pra gente fazer o outro processo. Fiz a costura, né? Como eu havia dito que faria, das duas partes finais, da lhama com o forro. Agora, eu viro assim, ó, tá? O que que eu vou fazer? Eu já tenho a minha parte do meu forro presa aqui, tá? Aqui, ó, já tá presa aqui, ok? Então, eu preciso prender essas duas partes que sobraram, ó. Isso aqui, vocês não se preocupem que a gente vai dar um fim nisso aqui, tá? A princípio, a gente vai fechar a cama primeiro. Depois, a gente resolve essa outra parte. Então, o que que eu faço agora? Eu pego a parte do jeans que sobrou, com a outra parte do jeans com o forro que sobrou. Vou juntar. Junto por baixo, tá? Aí eu pego aqui... Peraí, só um minutinho. Pego aqui e vou puxando pra baixo pra poder ficar direitinho, tá? Porque além de fechar isso aqui, essa parte de dentro, né, que é a última parte da cama, eu vou ter que fechar também aqui, a lateral, antes de fazer a costura final. Então, eu vou marcar, começar a marcar daqui de baixo, tá? Como eu tenho essa parte aqui que eu vou mudar isso aqui, eu vou resolver, isso aqui vai ficar diferente, eu preciso me preocupar com a finalização. Eu tenho a finalização daqui, ó, da lhama, ó, que tá junto com a ponteira, aqui, ó, ponteira com ponteira, ó, estão vendo? E tenho a parte do jeans. Então, eu tenho que unir isso aqui, tá? Unir mesmo, ó. Eu já deixo marcadinho aqui, ó, parte com parte. Deixa eu pôr o meu óculos, senão eu não enxergo é nada. Ó, tem a costurinha aqui, com a costurinha daqui, então eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu marcar no outro que é melhor. Marco aqui. Marco aqui. Veja se tá certinho, ó. Aqui a costura bate, essa costura tem que bater também. Então, marco aqui também. Posso marcar até com alfinete, nesse caso aqui, pra deixar bem certinho. Ó. E venho fechando ela aqui. Eu posso perder esse bico, mas eu não posso perder a extensão da largura da cama, tá? Então, eu venho, ó, marco aqui. Aqui. Empurro o tecido que tiver aqui, me incomodando pra costura. E vou marcando, tá? E lembrando o seguinte, eu já tenho uma costura, ó. Eu já tenho uma costura feita aqui, tá vendo, ó? Então, eu tenho que fazer ou em cima dessa costura, que pra mim é bem complicado. Então, eu opto em fazer um pouquinho pra fora, assim, uma linhazinha pra fora. Pego e fecho aqui em cima também, tá? Aqui. Depois que eu fizer isso, eu não vou nem fechar a parte de baixo, tá? Eu vou fechar isso aqui pra gente ver como é que vai ficar ela fechadinha com todos os gomos certinhos. Depois que eu fizer esse fechamento dessa lateral, que é a última aqui dos gomos, a gente faz o fechamento da parte da lateral. Vamos por parte mesmo, porque esse processo é um processo complicado e pra gente não se perder, ok? Então, eu vou lá fechar isso aqui e volto. Ó, fiz a costura, tá? Tá grotesca, porque eu ainda vou passar o overlock, viu, gente?
Todas elas estão. Eu vou acertar tudo no overlock, tá? Porque isso aqui não é bonito, não. Tô deixando assim só pra gente dar a sequência ao trabalho. Vou desvirar. Ó. Então, aqui a gente tem a parte de cima da lhama com todos os enchimentos, ó, enchimento não, oh meu Deus, as partes que separam os enchimentos, isso, difícil de sair. Então, ó, tenho todos já colocados, já aplicados, só que agora eu tenho esse ladinho aqui, ó, aqui é a parte do jeans também, que já tá toda aplicada, tá? Ó, tá toda enrugadinha aqui, eu não quero isso, viu? A gente vai fazer um outro trabalho aqui depois, eu vou mostrar depois pra vocês como a gente vai fazer isso. Mas o importante é a gente entender que as partes batem, tá? Aqui, tenho, ó, aqui tá bem maior. Vocês lembram que eu cortei 38, se eu não me engano, ao invés de 36? Cortei 2 centímetros a mais. Mas não vai ter problema, não. Porque eu vou fazer a costura, vai diminuir 1 centímetro, vai ficar 37. Não tem problema. Uma parte de cima, de baixo vai ficar mais embaixo e a parte de cima mais gordinha. Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui é isso, ó. A gente tem que ver as partes combinando. Estão combinando. Então, o que eu vou fazer agora? Já fiz a última parte, como a gente havia feito lá. Não me preocupo com a costura, porque eu vou ter que pegar essa costura depois, essa parte daqui, e juntar com a parte de cima. Mas eu não vou me preocupar. Por que eu não vou me preocupar? Porque eu tenho o zíper. E o zíper vira e desvira a peça. Então, aqui, eu vou marcar da última costura que eu fiz. Ó, deixa eu pegar meu óculos. Eu vou fazer, a minha última costura foi aqui, tá vendo? A linha, aqui, ó. Então, eu vou dar sequência a essa linha. Aqui, eu vou dar a dobradinha pra deixar o forro solto, certo? E vou marcar o fechamento da cama, mas eu tenho que marcar certinho, ó. Aqui tá certo. E venho até o fim, tá? Aqui também tá certinho. Venho até o final. E depois, eu não vou nem fazer o overlock agora, porque eu quero finalizar ela pra vocês verem ela finalizada mesmo, tá? Depois eu pego e vou fazer o overlock nela toda, porque tenho muito tecido sobrando, ó. Como aqui, por exemplo, tá vendo? Como eu tenho que abrir essa parte de dentro do meio, essa aqui, que virou um guarda-chuvinha, e eu não quero que ela fique assim, então eu vou fechar isso aqui, tá? Vou deixar ela fechada e volto pra gente fazer o passo seguinte, pra poder ver como eu vou fazer. Se eu já vou fechar a cama toda, ou se eu vou pra esse passo aqui da finalização, ok? Já volto. Então, meninas, lembra que eu falei que tava um bololô no meio, que eu queria aniquilar ele? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu cortei um pedaço de tecido de 9 por 9 e marquei aqui, ó. Tá vendo? Na parte do jeans. E vou fazer o mesmo na parte de trás, tá? Já cortei o tecido e vou encaixando de acordo com a costura que eu fizer da parte da frente, tá? Eu não posso costurar fora. Então, eu vou fazer aquela costura primeira, pra poder fazer a finalização daqui. Vou fazer essa costurinha todinha. Quando eu terminar de fazer essa costura, eu viro e faço essa aqui, que eu tenho que fazer igual, certo? Vou fazer essa costura e volto pra gente ver como é que ficou a primeira. Aí depois eu faço a segunda. Coloquei a parte da lhama, fiz um redondinho de 9 por 9, aqui, ó. Botei no centro, no meio, de um lado e do outro, do jeans. Então, eu não tenho aquela quantidade de tecido excessivo que eu tinha, certo? Então, qual vai ser meu próximo passo agora? Eu já marquei ela inteira,
Ó, pra ver se tava certinho o tamanho. E todo o tamanho dela tá certo, tá? De baixo com cima. Eu vou fazer, vou utilizar o viés, que é algo que realmente eu não gosto e não sou muito boa em fazer, não. Mas hoje eu vou dar o meu melhor. Tudo bem, porque eu achei que fosse conseguir fazer o acabamento por dentro e me enganei, porque a cama é toda presa. Realmente eu não tive possibilidade de fazer esse acabamento por dentro. Então eu vou fazer o acabamento por fora, não vai ter problema nenhum. Aqui ela já tá acabada, então eu vou pegar aqui e vou primeiro passar uma costura reta pra prender essa costura todinha, tá? Na parte de fora da cama, já está marcada, marquei com alfinete, com pregador, porque ela tá toda certinha, tá? Todas as partes se encaixam. Depois que eu fizer a costura nela, a costura reta nela toda, eu optei em pôr um viés amarelo, porque ela tem amarelo, tá vendo? Acho que vai dar uma bossa, vai ficar bonito, vai ficar bem interessante. Aí eu venho com viés e finalizo com viés, ok? Então eu vou fazer primeiro a parte da costura reta, depois eu volto pra gente começar a fazer a aplicação do viés. Ó, então eu peguei, fiz uma costura, tá? Com a parte da lateral, ó, com a parte de cima, tá? Então, na verdade, já tá toda fechadinha. Aqui já tá fechada, ó. A parte do fundo tá fechada, que é a parte onde tá o zíper. Vamos abrir. Pra gente ver como é que ficou fechada, ó. Aqui. Tá fechada, certo? Toda fechadinha. E agora, eu fiz a costura na parte de cima, tá? Aqui, ó. Ó, eu costurei a parte de cima. Eu vou fazer agora vou colocar o viés, tá? Eu optei em pôr o viés amarelinho por conta do detalhe que ela tem em amarelo, né? E a gente já tá com bastante azul. Tem o jeans, que é um azul escuro, o masalhama, que é outro tom de azul. Então eu vou botar o viés amarelinho, tá? Me desejem boa sorte, porque isso aqui, pra mim, é dificinha a beça, viu? Não é fácil, não. Mas vou fazer meu melhor. Vamos lá. Então, você marca o viés, né? Eu costumo pôr o viés assim. Eu dou uma dobrinha nele, eu abro ele, dou uma dobrinha nele, tá? E passo primeiro essa costura aqui, mas eu marco ele antes, tá? Porque como eu não sou boa nisso, não, eu vou marcar. Então, eu vou marcando ele, vou marcar o viés, vou fazer a primeira costura do viés, tá? Eu prefiro assim, pra depois, quando eu fizer a primeira costura do viés, ele vai estar presinho aqui. Depois eu vou virar para fazer o fechamento. Aí eu consigo cobrir toda a parte de cima, né? Eu vou cobrir toda a parte de cima, ele vai ficar tudo enviesado, vai ficar bem bonitinho. Então tá bom, deixa eu ir lá pra máquina que eu vou fazer essa parte do viés e volto. Gente, eu tava esquecendo de um processo muito importante e que vamos lá. A gente sempre faz o fechamento das laterais, lembra? Tanto na cama quadradinha, como na retangular, quanto na octogonal. E aqui não é diferente, viu? Então, o que a gente faz, ó? A gente vai fechar, tá? A lateral por conta dos enchimentos, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Aqui em cima, eu tenho a parte daquela amarelinha que a gente botou, esqueci o nome. Mas então, como é que a gente vai fazer? A gente vai prender, tá? A parte do forro, ó. O forro na lateral da cama, tá? Porque isso aqui tem que ser feito. Se a gente não fizer, o troço vai dar errado. Porque os gominhos vão ficar separadinhos direito. Aqui, ó. Ó. Eu vou fechar, vai ficar certinho, ó. Eu só tenho que tomar cuidado que eu não posso fechar muito embaixo, tá? Porque se eu fecho muito embaixo, eu prejudico aqui a minha costura, ok? Então, eu vou fazer em todos, tá? Ó. A parte de cima, a parte do forro com a parte de cima, ó. Eu vou fechar. Ó, aqui. Não esquecendo do viés em cima que a gente pregou, tá? Então, a gente vai fazendo um por um, costura um, depois vai, costura o outro, depois o outro e assim sucessivamente. Tem que costurar para poder fazer a separação do forrinho, tá? Do enchimento. Porque senão não vai ficar bom, não.
E assim ele fica mais certinho. A gente não precisa pregar até embaixo não, tá? Pode ser pregado até aqui assim, ó. Costurado, né? Até mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Deixa essa pontinha aberta, porque a gente vai virar ao contrário, ó. Aqui, ó. Não prejudica o viés em cima e também não prejudica o fechapé embaixo. Mas aí a gente tem uma separação boa, tá vendo? Que entra o enchimento direitinho aqui, tá? Então, eu vou pra máquina, vou fazer a parte interna, que é a costura interna mesmo, e volto. Então, gente, fiz, ó, a costura interna, tá? De todos eles. Aí ficou o buraquinho, ó, pra entrar o enchimento, tá vendo? Agora eu vou encher. O enchimento, eu vou passar a descrição pra vocês na descrição do vídeo, tá? Porque eu vou elaborar ainda uma forma de fazer esse enchimento na medida certinha, pra ninguém ter problema de poder fazer. Enfim, aí eu vou trazer ela agora pronta. Vou lá, vou fazer os meus enchimentos e eu quero ver ela pronta, eu tô na ansiedade. E depois eu boto na descrição do vídeo, ok? Na próxima vez que eu voltar, ela vai estar prontinha. Então, gente, assim ficou o nosso puff. Ó, essa é uma parte dele, tá? Você pode usar ele com essa parte pra cima e essa outra parte, que é a parte do jeans, que é a parte que tem o zíper. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na verdade, aqui eu utilizei a fibra siliconada pra ver como é que ela ia ficar com a fibra siliconada, tá? Como é um puff, o aconselhado pra puff é comprar a pérola de espuma de isopor, desculpa, pérola de isopor. É muito mais em conta e você consegue fazer o enchimento da cama muito melhor, porque ela fica mais completa. Aqui, eu não tinha o enchimento total porque eu já tinha feito nas minhas outras caminhas. Então, eu enchi o máximo que eu pude, mas com esse enchimento que eu tô falando pra vocês, que é o da pérola de isopor, a gente faz o tamanho exato e enche, ela fica bem cheinha. Mas então, esse aqui é o resultado final do puff, que eu particularmente amei. Esse projeto é meu, assim, eu tô muito feliz de ter feito. Consegui fazer o viés pro acabamento na parte de cima. Fiz um tamanho, o tamanho dele real agora, que ficou, foi 66 por 66. O diâmetro dele ficou 66, mas olha que graça que ficou, tá vendo? Os seis enchimentos, a parte do fundo, que é necessário ter essa parte do fundo, porque o bichinho vai entrar, vai se esparramar aqui dentro, enfim. Então, assim, essa dica eu dou a vocês em relação ao enchimento. Eu não pus mais encher porque realmente meu enchimento acabou e eu tava na ansiedade de ver ela pronta, mas fiquei muito feliz com o resultado final, muito mesmo, e espero que vocês também tenham ficado, ok? Se você quiser ter a opção de fazer com a espuma, o silicone, a espuminha do silicone, eu compro normalmente 1 quilo a R$29, mas eu não acho que vai valer a pena, porque você vai usar pelo menos aqui uns 4 a 5 sacos. Então o seu custo vai ser muito mais alto. Enfim, então assim, esse é o resultado final. Ó, ele viradinho aqui de lado. É um puff lindo, eu amei, amei mesmo. Espero que vocês realmente também tenham gostado. Se passou alguma coisa, vocês me falem. Se algum processo não foi entendido, bote as perguntas pra mim, que eu vou responder a todas com o maior carinho. E esse puff ficou uma graça. Se vocês gostaram, curtam. E quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Aqui eu faço coisas novas, eu gosto de pesquisar, de inventar, e enfim. E eu quero falar uma outra coisa pra vocês. Eu vou estar viajando agora no dia 7 e só vou estar retornando no dia 22. Então, nesse período, eu não vou fazer vídeo. Eu vou ficar sem fazer vídeo. Então, assim, eu vou dar uma sumida mesmo, mas quando eu voltar, eu vou voltar com tudo, ok? Então tá bom, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. E obrigada. Beijo.